Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nesse tempo pascal, onde nós temos sido abençoados pela leitura dos Atos dos Apóstolos, mas também nesse tempo favorável da graça de Deus, instruídos pelo Evangelho de São João. São João, apóstolo, evangelista, aquele que escreveu também o livro do Apocalipse, as 3 cartas dedicadas ao nome dele, as cartas de São João. E hoje, quando nós somos interpelados por essa palavra, nós precisamos perceber algo. Deus deseja que nós sejamos felizes. Deus tem esse desejo para nós, que nós encontremos a felicidade. E a felicidade verdadeira, não aquela passageira, aquela que é permanente. Ela ainda não será em plenitude. Já aqui nós podemos experimentar uma felicidade duradoura, mas ainda não em plenitude. Essa plenitude nós só experimentaremos no céu. Mas o que nós percebemos hoje Jesus falar aos seus? Ele vai dizer: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. O que ele está dizendo? Que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ele está revelando para nós que, como servos, nós temos que entender que nós precisamos imitar o Senhor, que nós precisamos olhar para o Senhor, escutar a voz dEle, entender a palavra dEle e deixar essa palavra ditar o ritmo da nossa vida, deixar essa palavra nos fazer experimentar a transformação que essa palavra quer gerar em nós. E principalmente entender, se nós não somos como servos maiores do que o nosso Senhor, nós também passaremos por momentos de provas, de sofrimentos, de situações na nossa vida, que se nós estivermos na presença do Senhor, vivendo no sobrenatural, deixando a palavra de Deus nos conduzir, isso não roubará de nós a felicidade. Porque a felicidade que Jesus está dizendo hoje no Evangelho é uma felicidade sobrenatural, é uma felicidade de pertença, é uma felicidade de identidade, é uma felicidade de saber quem nós somos, é uma felicidade de olhar cheios de esperança para o nosso futuro. O profeta Jeremias, no capítulo 29, ele vai dizer: sei muito bem, claro, o Senhor está dizendo pela boca do profeta, sei muito bem que o pensamento que eu tenho em relação a vós não é um pensamento de sofrimento, mas de felicidade, um futuro, uma esperança. E essa é a garantia. E o que Jesus nos promete hoje? Uma felicidade já vivida aqui neste mundo. E qual é o segredo para nós vivermos essa felicidade? Eu me perguntava, qual é o segredo? E aí eu pergunto para a Assembleia, para você que acompanha de casa nesse momento, ouvindo pela rádio, acompanhando pela TV, assistindo pela internet. Você quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão e diga eu. Eu estou vendo um monte de mãozinha levantada em casa, né? E aqui, ó, se os câmeras filmarem, quem quer ser feliz, dá uma filmada geral aí. Dá um plano geral para a gente ver. Fica com a mão erguida. Todos nós queremos ser felizes, não é verdade? E aí eu quero te dar uma boa notícia. Deus também quer que nós sejamos felizes, amém? Vamos aplaudir esse Deus que quer a nossa felicidade. Ele quer tanto a nossa felicidade que Ele enviou ao mundo o seu Filho unigênito. Qual é o Filho unigênito do Pai? Qual é o nome dele? Jesus. Ele enviou, Ele quer tanto que nós sejamos felizes, que Ele enviou o seu Filho unigênito. E aí Ele vai dizer, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Olha que Deus apaixonado pela humanidade. Olha que Deus encantado pela humanidade decaída. Quando Ele envia o Filho, essa humanidade ainda não tinha sido salva.
o Filho se encarna, claro, ele já tinha enviado os patriarcas haviam feito um caminho, ele enviou os profetas, mas agora, como vai dizer a carta aos Hebreus, nos últimos tempos, ele enviou o seu próprio Filho. E esse Filho fala com a humanidade, esse Filho indica o caminho. E o segredo aqui está naquilo que nós precisamos entender. O contexto do evangelho de hoje está dentro da última ceia, está dentro da instituição da Eucaristia. E na Eucaristia, a instituição da Eucaristia em São João, ela está na atitude do lava-pés. Depois de ter lavado os pés dos discípulos. Foi assim que começou o evangelho de hoje. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, depois que Jesus faz aquele ato de humildade, mais uma vez, ele se esvazia, ele faz uma kênose. Pedro se arrepia, né? Não, o senhor não vai lavar o meu pé. Aí ele fala: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não terá parte comigo. Então lava o meu corpo inteiro. Pedro era, impetuoso. Você não terá parte comigo. O que Jesus está dizendo? Se você não entrar dentro do contexto do amor, se você não entender o quanto eu amo vocês, o quanto eu quero abençoar a vida de vocês, o quanto eu sou capaz de descer da minha condição para que vocês experimentem a graça, vocês precisam entender isso. E o que acontece? A instituição da Eucaristia, o lava-pés, o mandamento do amor. E eu queria que você dissesse comigo agora com muita convicção: eu sou amado por Deus, tão amado, que Ele quis permanecer conosco, que Ele quis permanecer comigo, que Ele quis me alimentar, me nutrir, me fortalecer. E o que nós estamos celebrando agora? Exatamente isso. O Deus que quis ficar conosco. O Deus que daqui a pouco nós vamos celebrar a ascensão, mas que Ele fica conosco, Ele institui a Eucaristia, Ele está presente no meio da igreja, Ele vive no meio da igreja, a igreja experimenta, a igreja é esse sacramento universal de salvação, mas a igreja é esse lugar onde Cristo quis permanecer nas espécies do pão e do vinho, no corpo e no sangue deles. Amanhã nós celebraremos Nossa Senhora de Fátima, não é verdade? Amanhã é 13 de maio. E o anjo de Portugal, a primeira coisa que ele fez, preparando as crianças, alguns meses antes, para a manifestação da Santa Mãe de Deus, a primeira coisa que ele fez foi ensinar as crianças a adorar Jesus sacramentado. E o anjo se ajoelhou e se dobrou e ensinou às crianças a atitude da adoração e ainda ensinou uma oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O anjo ensinou as crianças a colocarem o coração no lugar certo, na presença de nosso Senhor. E é exatamente isso. O segredo da felicidade é viver por Cristo. É essa experiência de viver para Cristo, de viver em Cristo, de experimentar a partir da Eucaristia os efeitos da paixão de Cristo. A redenção acontece hoje, a salvação acontece agora para nós. Nós estamos no mistério da salvação. E aí esse mistério, ele é um mistério de que... Por quê? Vamos imaginar, né? Quem vai comungar, vai comer. A palavra latina é manducare, mastigar, comer o meu corpo, beber o meu sangue, diz Jesus. E quando a gente come, por que você se alimenta? Para que nós nos alimentamos? Porque nós precisamos ser sustentados, nós precisamos crescer, não para os lados, né? Nós precisamos crescer, esse é o processo, reparar, deleitar-nos. E aí Jesus vai dizer: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida.
vocês querem ser felizes? Jesus disse para eles, então me imitem, façam o que eu fiz, amem-se uns aos outros, mas em primeiro lugar, amem a mim. O segredo da felicidade é olhar para Jesus. O segredo da felicidade é saber que nós devemos imitá-lo. O segredo da felicidade é entrar na dinâmica que o drama do sofrimento do tempo presente não se compara com a glória de Deus que se revelará na esperança que nós temos do céu. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, eu estou falando tudo isso porque vai acontecer uma coisa que vocês podem sofrer muito, que um de vós vai me trair. E eu já estou avisando para que quando isso acontecer, vocês acreditem que eu sou. Vocês acreditem que eu sou Deus. Na hora da dor, na hora da prova, na hora do sofrimento, Deus está dizendo a nós como igreja hoje, Deus está dizendo a você que está aqui, a você que nos acompanha de casa, na hora do sofrimento nós precisamos acreditar naquele que diz, eu sou contigo. Eu sou por você. Você não está sozinho. Você não vive o seu sofrimento sozinho. Se você viver o seu sofrimento abraçado a minha cruz, você experimentará a graça dessa felicidade. E eu fico impressionado, né? Na primeira leitura nós vamos ver o apóstolo Paulo junto com Barnabé evangelizando. E gente, hoje é muito fácil evangelizar. Olha, eu estou aqui numa boa com o microfone, tem uma televisão aqui transmitindo, vocês estão aqui, nós estamos livres aqui, não tem ninguém fazendo motim lá fora, não tem polícia para prender o padre depois da missa, nós estamos livres, ainda temos liberdade para evangelizar, não é verdade? Mas nessa época, quando Paulo estava evangelizando, ele foi apedrejado, foi perseguido, humilhado, coisas assim. Agora, como é que você quer um troço desse para os outros? Vocês não se perguntam não? Paulo está evangelizando, trazendo as pessoas para Cristo. Se seguir a Cristo é um sofrimento, por que ele está apresentando Jesus para as pessoas? Porque ele experimentou o melhor. Porque sofrer sem Jesus é terrível. Eu me lembro do Padre Léo. Quem conhece o Padre Léo aqui? Levanta a mão. Padre Léo teve câncer, viveu assim um momento muito difícil. Eu acompanhei aquele processo. E o Padre Léo dizia assim, antigamente eu tinha pena de quem era feio, mas depois que eu tive o câncer, eu passei a ter pena de quem não tem fé. Depois que eu vivi a prova, eu passei a ter pena de quem não tem fé, porque quem tem fé em Jesus Cristo, quem abraça nosso Senhor, quem vive para Ele, aconteça o que acontecer, eu sei que Ele é por mim, eu sei que eu não estou sozinho. Perdas que nós tenhamos, dificuldades que nós enfrentemos dentro da realidade material, das provas que nós enfrentamos, tribulações que chegam, situações que acontecem na nossa família, se eu viver tudo isso com Cristo, eu consigo experimentar o sustento, eu consigo experimentar o crescimento que o sofrimento traz, eu consigo experimentar o deleite da presença do Senhor, a companhia do Senhor, e eu consigo sair vitorioso de qualquer circunstância. Porque aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Pode? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em tudo isso, nós somos mais que vencedores. Esse é o segredo. Você quer ser feliz? Viva para Cristo. E eu quero terminar com um homem que viveu uma vida perdida, chamado Agostinho, e ele escreve nas Confissões aquele célebre pensamento: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Agostinho viveu tribulações para seguir a Cristo, mas ele diz assim: brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então eu corri, exalaste o teu perfume, eu respirei. Agora eu anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer. Olha o que Agostinho está dizendo. Deus, de quem separar-se é morrer. De quem aproximar-se é ressuscitar. Com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir
é cair. A quem voltar é levantar-se. Em quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer. A quem buscar é renascer. A quem conhecer é possuir. Foi assim que eu descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era Ele mesmo, sem saber, a quem eu buscava ardentemente o meu coração. Coloca a mão no seu coração e diga: Deus, é o Senhor. É o Senhor que eu necessito. De quem separar-me é morrer. De quem aproximar-me é ressuscitar. Em quem habitar é viver. De quem fugir é cair. A quem voltar é se levantar. E quem apoiar-se é estar seguro. Deus, em quem buscar é renascer. E quem conhecer é possuir. Diga: obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, que me mostra que eu já posso ser feliz aqui, mas que a plenitude desta felicidade se concretizará lá no céu. Bata no peito e diga: e eu sou cidadão do céu. Amém. Pode aplaudir esse Deus que quer você experimentando a felicidade, e uma felicidade em plenitude no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.